Fala pessoal, PV aqui nos Jogos Mofados, tudo certo com vocês? Esses tempos o teclado do meu WSX, meu MSX2+, da Panasonic, começou a dar problema. Começou com a tecla do backspace, que nunca funcionou desde que eu peguei esse MSX fazem 3 anos. Aí o zero do numérico reduzido deixou de funcionar, seguido da tecla de pausa. A solução é conhecida, as membranas de teclado do Paulo Maluf. Não o político trambiqueiro, o MSXero que faz réplicas dessas membranas para os MSX da Panasonic e da Sony. Vamos ver como fazer a troca e deixar o MSX zerado. Para fazer o serviço, a gente precisa de uma chave Phillips, mas tem que ser comprida, para conseguir chegar em 2 parafusos que ficam para dentro da carcaça. Eu virei de ponta cabeça em cima de uma toalha para não estragar o computador. Aí a gente tira os 7 parafusos de baixo. Enquanto eu tiro os parafusos, aproveite para deixar um joinha no vídeo. Se você apareceu pela primeira vez aqui no canal, aproveite para se inscrever e clicar no sininho para receber notificações. Assim, você vai ficar sabendo novos vídeos sobre MSX, videogames clássicos, fliperamas e concertos. Depois de tirar esses parafusos, tem que tirar a tampa da carcaça, o que é meio difícil porque tem o botão de eject do drive. Nesse ponto tem que puxar a carcaça pro lado enquanto aperta o botão de eject. Tipo, é um pé no saco que não deu para filmar direito. Foi mal aí, galera. Quando a gente finalmente tira a tampa da carcaça, tem que soltar esses 2 cabos flat que vão na placa-mãe. Eles são o rencha turbo, botão de reset e a chave de seleção para acessar as ferramentas embarcadas. Depois disso, a gente tira os 3 parafusos que prendem o teclado. Agora a gente tem que virar o teclado para cima, 90 graus, assim, perpendicular à placa, para soltar os conectores da membrana. Começa aqui a minha primeira surpresa ruim. Ferrugem! Caraca, vazou a pilha do relógio e fez essa meleca. Para limpar isso e tirar o parafuso, WD-40. Sim, pessoal, essa é a primeira vez que isso se faz necessário num concerto aqui. Não, WD-40 não é Vic Vaporub ou pomada Minâncora que serve para tudo. É um lubrificante que ataca ferrugem, exatamente o que eu preciso. Comecei liberando o parafuso usando um palito de sorvete. Saiu de boa. Então, primeiro eu tirei um pouco do grosso da ferrugem e liberei o parafuso. Como o WD-40 é um óleo, eu limpei com a toalha de papel. Triste para mim foi o dia que um cara falou de dar um banho de WD-40 numa placa de vídeo. Imagina a meleca. Finalmente vamos tirar os 18 parafusos do verso do teclado. 18, é isso mesmo. Cuidado, e isso é sério, vire o teclado e deixe com as teclas para baixo e com muito cuidado separe a base do resto. Cuidado porque é cheio de mola no teclado, uma embaixo de cada tecla. Eu aproveitei aqui para limpar o teclado sem dar uns assoprões ali. Com o teclado limpo, coloquei ele de lado para continuar o serviço. Comecei tirando a membrana velha, essa aqui, e ela vai pro lixo. Para resolver a ferrugem, eu vou usar uma lixa numa Dremel. Nessas horas, não esqueça do óculos de proteção e do protetor de ouvido. Quando a gente fica velho, fica surdo, aí isso daí ajuda um pouco, né? Aqui é mais trabalho para lixar a parte externa. A parte de dentro não rolou com essa lixa. Aí usei um segundo tipo, que já ajudou um pouco. Mas ainda assim, o cantinho foi complicado. Dá-lhe usar uma escova de aço na Dremel. Agora sim! Também dei uma lixada na cabeça do parafuso. Agora é colocar de volta a membrana. Veja a posição dos furos, em especial o da parte de cima. Os furos encaixam certo entre a base e a membrana. O conector fica do lado direito virado para cima ou do lado esquerdo virado para baixo. Veja a posição das teclas na membrana. É curioso, mas não bate 100%. Note que tem torres de plástico que passam pela placa de metal, tem que passar pelos furos da membrana e pela base de metal. Cuidado para não fazer uma mola sair do lugar. Agora é colocar de novo os 18 parafusos. 18 parafusos, gente, ô tarefa ingrata. Enfim, teclado pronto.
Com o teclado a 90 graus em relação à placa de volta perpendicular, encaixe os cabos fita nos conectores. Cuidado aqui que a membrana deve ficar assim o mais para dentro possível. Comigo ela não dobra direito na base do teclado. Dava um curto que gerava teclas aleatórias na tela e eu tive que dar uma força ali. Vamos fazer um teste rápido do teclado e ver que as teclas que falhavam agora funcionam. De novo, olha a culpa dessa ferrugem. A pilha do relógio vazou. Crianças, dica do PV. Não use o raio da pilha do relógio no MSX. Veja que a blindagem ainda tem ferrugem. Vou ter que desmontar inteiro para limpar um dia desses. Agora é colocar os 3 parafusos para prender o teclado. Cuidado para não quebrar as torres de plástico que encaixam o teclado no gabinete. Sim, aconteceu comigo. Chato, mas é isso, né? Depois, colocamos os cabos do painel da tampa na carcaça. Não se preocupe, só tem um jeito de encaixar eles, não tem como dar errado. Quando a gente coloca de volta a tampa da carcaça, tem que apertar o botão de ejetar o disquete para que a carcaça entre, claro. Agora, finalmente dá para colocar os 7 parafusos embaixo do teclado. Agora, podemos testar o resultado final. Voilá, funciona tudo! Inclusive a tecla de pausa, que é uma mão na roda para muitos jogos. Espero que isso ajude você com o seu MSX2+, ou Turbo R se você tem problemas na membrana. O processo é simples, só um pouco trabalhoso, mas vale a pena e dá um gás a mais para um computador com mais de 30 anos. Se vocês curtiram o vídeo, deixe o seu joinha e assine o canal. Aperte o sininho e aproveite para dar uma olhada nos outros vídeos. Curte MSX? Tem uma seção para você. Curte Fliperama? Opa, tem coisa para você também. Tá com problema em algum sistema? Vai que um vídeo aqui no canal te ajuda. Meu muito obrigado para você que assistiu até aqui. Vocês ficaram com o PV nos Jogos Mofados. Um grande abraço e até a próxima.